Vamos lá então. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Maria, nossa mãe, nossa mentora, João Paulo, todos os demais benfeitores aqui da Casa da Mãe Aparecida, te pedimos permissão para darmos por iniciadas mais uma sessão nessa noite. Que todos aqui na mesa sejam envolvidos com as bênçãos, a abertura do terceiro olho e todo o discernimento que a Casa Mãe Aparecida oferece, e todos aqueles que se encontram na assistência também. Que seja uma sessão tranquila e que a gente possa aprender com os ensinamentos que aqui vieram, tanto dos nossos mentores como dos irmãos que aceitarem o perdão e quiserem ir para a luz. Pedimos também que possamos levar essa mesma bênção aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e a todos aqueles que nos acompanham e nos rodeiam. Que assim seja. Amém. Um minuto de silêncio para refletir, para limpar nossa mente e nosso coração, para que possamos receber quem queira se manifestar ou passar a mensagem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, nosso tema, vamos tentar entender o desdobramento espiritual. O que é? Capaz alguns querem dizer, não, mas eu sou de tal religião, assim, assado, de outra seita, não importa. Todos nós que somos humanos, com coração. Como você fala com coração? Claro, já tem humanos misturados que não têm coração, são robôs e são como humanos. Então todo ser humano de coração, ele passa por isso, não importa a religião. Vamos tentar entender como funciona, o que acontece. Desdobramento espiritual, o que é? Desdobramento espiritual, o que é? Que muitos perguntam. Os mecanismos da natureza funcionam em perfeita sincronia e harmonia. Tudo ocorre de forma natural nas leis universais, mas a visão limitada do ser encarnado é ainda um empecilho para que os mecanismos do desdobramento sejam vistos por nós como um processo do desconhecido. O desdobramento ocorre em algumas situações, quando entramos em meditação profunda, ou durante o sono, ou quando cochilamos, e em alguns processos mediúnicos. No entanto, iremos nos deter neste artigo somente ao estudo do sono. Quando dormimos, entramos numa espécie de transe e desconectamos do estado da vigília chamada pela ciência de delta para a alfa, que é o sono propriamente dito. No entanto, nessa transição de um estado para outro, há um processo intermediário, onde o nosso corpo adormece e o nosso espírito continua desperto. Agora, no perispírito, depois algum tempo adormecemos. Nessa etapa do desdobramento, o laço fluídico mais sutil, chamado de cordão de prata, que prende o perispírito ao corpo, se afrouxa. E na medida em que o espírito se afasta do seu corpo, mais fino ou com espessura vai ficando. Porém, não há perigo deste laço ou cordão se arrebentar, e também nenhum espírito inferior poderá arrebentá-lo ou rompê-lo.
Os bons espíritos só podem rompê-lo quando há motivo justo, a morte natural, e permissão de seus superiores. Pois é este o laço principal que, quando rompido por espíritos superiores especializados em desencarne, é que se finaliza a morte do corpo físico e a libertação do espírito. Quando nós falamos que nós estamos ligados através de um fio, um cordão de prata, ou outros falam até de ouro, é porque ainda nosso corpo está vivo. Como o nosso corpo está vivo, quando nós saímos para viajar, né, o desdobramento é sair do corpo. Então, quando nós saímos para dar uma volta a viajar, o nosso corpo fica ligado com o espírito, por isso que é chamado perispírito, ele fica conectado. Quando acontece às vezes algo assim, que eu já vi casos, a pessoa ter o desdobramento, sair do corpo, não conseguir mais voltar, entre aspas, que volta. Então é bom sempre saber o nome daquela pessoa, daquele corpo, e chamar pelo nome. Vamos lá, eu quero fulana ou ciclano, volta mais rápido. Porque quando você começa a sair do corpo e você não tem muita experiência, parece algo do outro mundo, um tempo infinito, que você às vezes quer voltar para o corpo e você às vezes não consegue. Porque você quer no teu tempo, mas você não tem a experiência. Ou parei, calma, eu quero me dar uma volta, uma viajada, depois eu voltar no corpo. Então isso é importante cada vez mais, nós ter um entendimento para esse desdobramento. Claro que, como nós viemos falando sempre o nosso espírito sai do corpo, nosso perispírito. Mas nós podemos também fazer exercício. Começar a nos concentrarmos e procurar viajar o perispírito dentro de uma sala, de um quarto. Começar a viajar, sair do corpo e ficar olhando para o nosso corpo para entender esse desdobramento, essa saída do corpo. Isso é importante também, exercitar, fazer o exercício. No entanto, há algumas pessoas que não adormecem logo que o seu corpo se aproxima do estado alfa. Eles permanecem acordados no corpo perispiritual e com isso podem experimentar os sintomas do desdobramento. Embora a primeira vez seja um pouco ou muito incômodo para algumas pessoas, para estas o incômodo ocorre porque desconhecem os mecanismos do desprendimento temporário do espírito e chegam até a aterrorizar-se, a tal modo que buscam de forma desesperada voltar ao corpo, se jogando sobre ele e não conseguem. Ficam nesse ciclo desesperador por algum tempo, até que, cansados e mais calmos, através da prece, pensam no corpo e de imediato retornam. Observação: nós entraremos neste momento em detalhes sobre os mecanismos de cada um dos sintomas citados abaixo. Sintoma de inflar ou inchar. É um sintoma comum que acontece tanto na entrada como na saída do perispírito no corpo. Esse sintoma passa uma sensação de inchaço, ou como se estivesse inflando como um balão. O espírito sente o seu corpo perispiritual se expandir em todas as direções. Sintoma de estalos intracranianos. É um sintoma que acontece tanto na entrada como na saída do perispírito no corpo, quando os laços fluídicos de todo o corpo físico vão se afrouxando. Ouve-se ruídos no cérebro do perispírito, como zumbidos, barulhos semelhantes a helicópteros, estalos, apitos, etc. Nota: citamos aqui os laços fluídicos de todo o corpo físico, pois no momento do afrouxamento das conexões do corpo e do perispírito são feitas muitos por laços que os conectam, e à medida que o processo se desenrola,
unem-se em um laço fluídico principal, chamado de cordão de prata. Vocês perceberam nesse trecho que muitos, quando saem do corpo, faz o desdobramento, como não está acostumado, não tem conhecimento dessa saída do corpo, entram realmente em terror e medo, que não aprendemos isso. Então tudo é novidade, mas todo ser humano passa por esse processo. É que o ser humano às vezes não conhece esse processo. Por isso que daí fica em pânico, com medo. Fique tranquilo. Nosso perispírito sai do corpo, vai fazer as viagens dele, que é chamado desdobramento espiritual, mas ele volta. Sempre lembre do corpo de vocês, que ele vai voltar para o corpo. Só que ele quer fazer as viagens dele, quer tentar entender no outro lado do universo, né, no lado oculto. Por isso que ele entra em pânico, porque não aprendeu, né, em vida que ele faz isso, que as religiões não falam isso. A ciência não conta essa verdade. Às vezes o povo não tem acesso, dependendo da religião, não tem acesso a essa verdade. É por isso que ficam confusos, com medo, mas não precisa ficar com medo nenhum. O perispírito não se perde do corpo, ele sempre está ligado através de um cordão de prata. Sintoma de catalepsia. É um sintoma que é desconfortável para quem não está acostumado com o mesmo. É uma sensação de paralisia geral, como se todo o corpo estivesse anestesiado. No entanto, isso ocorre com muita frequência na reentrada do perispírito ao corpo. Às vezes o seu perispírito volta ao corpo e a consciência desperta antes do corpo perispiritual conectar-se, se encaixar ao veículo físico, o corpo. Sintoma de deslocamento. Esse sintoma é muito comum, uma vez que a sua consciência é despertada por um ruído do ambiente que o seu cérebro tenha captado, mas o seu perispírito está fora do corpo, e de forma imediata, em alta velocidade, você retoma em direção ao seu corpo físico, e sente uma espécie de afundamento no colchão, e logo em seguida acorda. Sintoma de falsa queda. Esse sintoma é muito comum quando cochilamos, ocorre quando estamos saindo do corpo, mas a nossa mente quer manter-se em vigia e quando os laços fluídicos começam a se afrouxar. A nossa mente percebe e acorda de forma abrupta, sentindo a sensação de queda, e sentimos também o acordar assustado. Todos esses sintomas são naturais. Há muitos outros que não há tempo para comentar neste arquivo. Indicamos que se você sentir um desses sintomas, mantenha-se o mais calmo possível. Não tenha medo. Busque concentrar-se no seu corpo e se ele desejar voltar. Caso queira ter experiências espirituais, pense em coisas boas e solicite a ajuda do seu espírito protetor. Fora do corpo, o medo e o desespero são percebidos com mais lucidez e com mais intensidade do que quando estamos no corpo. Portanto, o mesmo ocorre quando sentimos boas emoções e sentimentos fora do corpo. Lembremos-nos que, fora do corpo, tudo é realizado por meio do pensamento. Basta pensar para criar. Pense em um lugar e já estará lá. Mas há uma educação para isso, que talvez a maioria de nós ainda não aprendemos. É interessante, quando nós estamos em pesadelos, é porque nós não conhecemos essa função. Aí parece que nós estamos caindo. Nós devemos, quando sair do corpo, pensar em sonhos lúcidos, viajar, ir para alguns lugares, definir alguns lugares, quero ir a tal lugar, visitar, fazer um sonho lúcido, ir até tal lugar para conhecer aquele lugar. Porque às vezes nós viajamos e quando retornamos para o corpo nós não lembramos o que nós fizemos. Só que de repente nós estamos viajando em algum lugar, nós passamos, oxa, aqui parece que eu já conheço, parece que eu já estive aqui, mas nunca estive aqui.
mas o perispírito já esteve lá. Então nós podemos nos projetar, fazer sonhos lúcidos, ir onde nós queremos. E a gente vê muita coisa. É só treinar. Ninguém se perde. Isso é coisa divina, coisa de Deus. Claro, ainda o nosso corpo não está acostumado a enxergar como está no lado de lá, o lado oculto, que ainda é bastante desconhecido. Comentários. Quando a pessoa tem uma mediunidade dominante de desdobramento, que ela sai fora do corpo, o efeito é ao contrário e coligênico, que é o seguinte: além da adrenalina, no entanto, o que acontece, a pessoa de uma diminuída de batimentos cardíacos, queda de pressão arterial, ela tem um aumento na peristal do movimento do aparelho digestivo, a barriga ronca, faz aquele barulho que às vezes você fica com vergonha, porque não tem controle e parece que você está um mês sem comer. Essas pessoas que têm o desdobramento, exala energias ectoplasma, são pessoas que você se sente bem perto delas, mas ela se sente desgastada pelas pessoas do seu redor. Esse excesso de ectoplasma que exala torna ela interativa mentalmente, que ela sente o que o outro sente, ela sente a psicosfera espiritual que a envolve, que é aquilo que se torna difícil, que o organismo reage, recolhe o metabolismo, ectoplasma, e via essa energia começa a formar cistos, tumores, miomas, cisto de tiroides, cistos hepáticos, cisto renal, ou sangramentos como a casa de mulheres, em uma energia de perder o ectoplasma, que nem a medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa sente uma depressão, que não se trata com remédio. A base religiosa, escrito em livro Casos de Chico Xavier. No futuro haverá humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. Eu julgo mesmo que nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas, para o Criador e para a perfeição de sua obra. As suas aparentes antinomias que derivam na atitude da compreensão eficiente do homem em face dos problemas transcendentes da vida, serão eliminadas dentro do estudo da análise e do raciocínio. Quando ali nós falamos um médico super evoluído, na espirosfera, digamos, ao seu redor, na sua esfera ao seu redor, ele acaba sugando como esponja todas as energias. Aí ele suga todas as energias e o que acontece? Ele não quer trabalhar, ela não quer trabalhar. Aí acontece todos esses problemas de doenças, parece que são patológicas, mas na verdade são espirituais. Porque quando você tem o dom, a mediunidade, você tem que trabalhar. Eu sou médico, mas não quero trabalhar. Aí vai acumulando toda essa energia e não joga para fora, que não atende ninguém, não dá benção para ninguém, não pede a Deus que cure alguém. Fica acumulado no corpo. Isso se torna problemas de doenças patológicas. Principalmente as mulheres, né? Como tem o dia delas, pode aumentar, não ser uma semana, ser o mês todo sangrando, porque tem energia muito acumulada. Aí vem cisto, vem mioma, linfomas, etc. Então, quem tem um dom, busque o conhecimento, desenvolva. Mas não quero me expor, não quero trabalhar, porque ainda
esse estilo de espiritualidade ainda é muito mal falado. Está próximo já. Logo, logo vai acabar tudo isso aí. E o povo vai ter que acordar para a verdade, para a realidade da espiritualidade. Não tem como fugir. Ali, sobre o Chico Xavier que traz isso, esse dizer, dentro no Contos Lindos de Chico Xavier, o que ele quer dizer, como eu já venho falando há tempo, ele quer dizer que logo as igrejas, esses locais de animações, ao contrário, vão sumir, vão ser extintas. Isso é logo breve. Então, assim, está na hora do ser humano despertar a consciência e buscar pelo menos o conhecimento. Não ficar parado no tempo e não entendendo e julgando os outros que buscam a veracidade, buscam despertar para poder sentir melhor no convívio do dia a dia. Então, hoje, nosso estudo foi sobre desdobramento espiritual. Isso é muito importante, que às vezes acontece coisas estranhas e a pessoa não sabe por quê. Não é que estranha, porque a pessoa não conhece, então se torna estranho porque não conhece essa verdade. E às vezes entra até em apavoramento, entro em depressão, que isso está acontecendo comigo, eu não posso falar para ninguém, porque falar que é coisa do capeta, isso, aquilo. Não, isso é real, dia a dia, de todos nós. Não temos como nós fugirmos. Todos nós desdobramos espiritualmente, saímos do corpo. Por isso que é bom a gente treinar. E quando você começa a treinar e entra em sonhos lúcidos, é show, é muito bonito, muito lindo. Você consegue se projetar em algum lugar e você vai até aquele lugar, você enxerga. Sobre batimentos, eu tive essa realidade que quando eu infartei, né? Estava internado no hospital, infartado. Aí chegou um ponto que eu quis conseguir relaxar um pouco. Aí nesse relaxamento eu saí do corpo, tive desdobramento do corpo, estava muito bom. A enfermeira chega gritando, me chamando pelo nome, que achou que tinha morrido. Meu batimento estava em 29. Ela disse, não, mas isso não pode ser a coisa de ser humana. Eu digo, mas eu estava viajando, estava tão bem. Por que você me acordou? Não, não pode. Muito baixo, 29 muito baixo, você estava saindo fora, estava morrendo. Para quem não entende, falam isso. E nessa hora a gente sente muito bem, a tranquilidade. E realmente fecha com a gente às vezes escreve, ou a gente busca esse conhecimento. Realmente o batimento cai bastante mesmo. Alguma pergunta, alguma coisa? Alguém queira comentar algo? Fique à vontade. Fabrício, quer comentar nada? Roberta? Eu li, né, sobre a paralisia do sono, né, que eu tinha muito quando eu era bem, assim, solteira, assim, nova. Aí eu tinha muita paralisia do sono. Daí, agora que eu fui ver, né, eu li sobre a paralisia do sono. E daí a gente se assusta, né? Eu me assustava, daí eu ficava tentando, sabe? Mexer a mão, mexer. Então, é porque na época eu não sabia se fosse agora. Ou tentava chutar com o pé para ver, tentar mexer o pé. Eu tentava mexer, porque não consegue mesmo, né? Mexer. Eu fiz muito isso quando era novo. E daí agora, lendo, né, estudando, eu vi que daí você tem que deixar, né? Tem que relaxar para poder sair. E eu fazia o contrário, porque não tinha conhecimento nenhum de nada, né? Não sabia nada. Então, eu fazia o contrário, não, a pessoa tem que relaxar para conseguir sair, né? Para voltar. Isso é fato. Então, eu lembro quando era novo, aí eu tentava bater o pé, chutar para... Eu tinha medo de dormir. Já deixava na minha... Eu deixava na minha mente que isso era simples um pesadelo. Aí foi indo devagar e parou.
porque deixava já a minha mente trabalhando, porque era uma coisa tipo normal, dessa maneira. Mais alguém queira comentar? Algo? Então, sessão encerrada. Hoje é 25 de maio de 2026, Joinville, Santa Catarina.